Muito boa tarde, saudações rubro-negras a todos vocês que estão do outro lado da telinha. Sou eu, Elano Maia, aqui no Elano Canal Flash Champions, para trazer notícias e informações do clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, nessa segunda-feira, né, tão fatídica, né? É uma segunda-feira a qual não queríamos, né, começar aí a segunda-feira dessa maneira, dessa forma, né, trazendo aí notícias e informações de tudo que rolou no jogo de ontem, né, entre Flamengo e Fortaleza. Fortaleza 2, Flamengo 1. Flamengo saiu derrotado diante da sua torcida, né, que encheu o Maracanã, né, 64 mil pessoas presentes. Mas antes de trazer as informações e as notícias, sinta-se abraçado pelo seu amigo aqui, Elano Maia, tá certo? Do Elano Canal Flash Champions. Você que não conhece ainda o trabalho aqui e quer se tornar um apoiador e um incentivador desse trabalho, é fácil, é de graça, é gratuito. Você que está me vendo aí, debaixo do visor, há um nome que está em vermelho escrito, inscreva-se, tá certo? Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque só assim você será notificado sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de lives. Mas não se esqueça, tá certo, de deixar aquele like para fortalecer o meu trabalho aqui no Elano Canal Flash Champions, e também deixe o seu comentário sobre tudo que está sendo abordado através da notícia aqui neste canal. Mas vamos de notícias, né? A notícia aí da vez, meus amigos, é que o Rodolfo Landim vai realmente sair da caverna e tomar as rédeas da situação, né? A notícia que diz que nesse dia de segunda-feira o Rodolfo Landim fará uma reunião emergencial, né? Uma reunião aí que já era para ter sido realizado muito bem antes, né? Mas essa reunião emergencial se dará conta aí para ser decidido e batido o martelo sobre o futuro do Paulo Souza como técnico do Flamengo, e também assuntos relacionados ao departamento de futebol do nosso Mengão, né? Vamos aguardar, vamos ver aí o que é que vai sair dessa cartola, né? Vamos ver aí o que é que essa reunião vai trazer aí de bom, né, para o Flamengo. Mudando de assunto, meus amigos, falando sobre o jogo de ontem. Ontem, como eu falei, foram mais de 64 mil pessoas presentes no Maracanã. Infelizmente o Flamengo saiu derrotado, né? A gente vê aqui, a gente pode pontuar, meus amigos, que o time não estava tão, vamos dizer assim, não podemos dizer que foi mal escalado, né? O time do Flamengo ontem estava sem o Gabigol, tá certo? Estava sem o Jorginho de Arrascaeta, e a gente vê um time que entrou em campo com Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas, Arão, João Gomes, Andréas, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, né? E eu não tive a oportunidade, meus amigos, por conta do trabalho, de ver o jogo na sua totalidade, né? A gente vê aí que o Fortaleza veio com um objetivo traçado para enfrentar o Flamengo, né? O time do Fortaleza não é um time bobo, não é um time qualquer. O time está bem aí também na Taça Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro está na lanterna, né? Mas não é porque está na lanterna que é um time bobo, não é um time que a gente possa desconsiderar. Essa que é a verdade, né? Porque é um time treinado por um técnico argentino, o Pablo Vojvoda, né? Um nome bem diferente do que a gente conhece, mas é um técnico que consegue fazer o time do Fortaleza jogar, e jogar muito bem, né? Parece-me que lá tá dando mais assim escolha pela Taça Libertadores, né? E o Campeonato Brasileiro tá meio ali encostado como segundo plano. E o que acontece, meus amigos? O Flamengo ontem, a gente vê que nos primeiros minutos do jogo
numa jogada ali nas costas do Pablo, a gente vê que o Fortaleza quase abre o placar, né, colocando ali a bola na trave. E a gente vê que teve outro lance, meus amigos, que outra bola nas costas do Pablo e, e o atacante do Fortaleza chutou para fora, né, na rede pelo lado de fora. A gente vê que o Pablo ontem não teve uma atuação, não teve uma atuação como nas últimas partidas, né? A gente vê que o time do Flamengo em números, né, em questão de estatística com relação ao scout do jogo, a gente vê que o Flamengo se mostra um time, entendeu? E no futebol, tirando os números, mostra ser outro time, entendeu? A gente vê que o Flamengo realmente valoriza a questão da bola, a questão do passe, entendeu? O Flamengo tem ali oportunidades com bolas paradas, né? Escanteio. A gente vê que o Flamengo nos números ele é bem atuante, né? Mas a gente vê que dentro de campo, meus amigos, a gente vê um outro retrospecto, com uma outra visão, né? E a gente vê, meus amigos, que realmente o Flamengo tem aquela independência, ou melhor dizendo, aquela dependência, né, do Jorge Ander Rascaeta, que está na seleção uruguaia. A gente vê que mesmo o Gabigol sem fazer gols como anteriormente, tem essa dependência também do Gabigol, né, do jogador estar presente ali em campo. Então a gente vê que o time ontem estava ali com um meio de campo com o Andrés, que veio aí tendo excelentes partidas, né, nos últimos jogos. A gente vê que tem aí o Pedro, né, que entrou no lugar do Gabigol. E eu sempre venho dizendo isso, meus amigos, é necessário que o Pedro, quando entre, ele venha resolver a parada. É porque assim, tem muitos amigos aí, muitas pessoas que reclamam por que o Pedro não tem a oportunidade, e até fica aquela pergunta, por que ele não é titular no lugar do Gabigol, né? A gente vê que o Pedro, meus amigos, não teve uma partida feliz ontem, né? A gente vê que o Pedro ontem teve a oportunidade do pênalti, né, que ele mesmo sofreu, e ele não bateu bem, ele fez uma paradinha e o goleiro do Fortaleza efetuou a defesa, né, no caso. Ou foi a defesa ou a bola bateu na trave. Eu não tô aqui bem dando uma conclusão aqui do acontecido, né? Foi na trave. Eu tava vendo um lance assim de relance, foi na trave realmente. Ele bateu, tirou muito, né, do canto, e a bola bateu na trave e ele perdeu a oportunidade ali, meus amigos, de concretizar a penalidade, né? Se tivesse concretizado a penalidade, certamente, meus amigos, não tendo o erro, né, do Arão também, que foi um erro infeliz, um erro assim, que se for para botar na balança aí, dos erros aí, é o mesmo peso do erro que teve lá o Andrés na final da Taça Libertadores da América, né? É interessante que a gente vê, meus amigos, que o time do Flamengo ele perde o seu equilíbrio psicológico na hora do jogo. O Flamengo ele valoriza muito a posse de bola, valoriza muito a troca de passes, é um time que envolve o seu adversário, entendeu? E como eu falei, a equipe do Fortaleza foi com um objetivo traçado e conseguiu o seu objetivo, que foi a vitória, né? E a gente vê, meus amigos, que no lance da virada, né, o lance do gol do Fortaleza, né, a gente vê que o lance ele é um lance que assim a gente tem que colocar isso na balança, né? A gente vê que o Hugo fez uma primeira defesa e na conclusão da jogada o goleiro ali na sua recuperação do reflexo ali do primeiro impacto, da primeira defesa, teve ali na sua frente a sua visão ali um pouco
atrapalhada, né? Por conta do Davi Luiz. O Davi Luiz quis fazer uma defesa de corpo e a bola passou por ele, e da mesma forma o jogador do Fortaleza que estava ali em condições ali, se eu não estou enganado, foi o Felipe Luiz ou foi o Rodrigo Caio, dava posição para ele ali, que também o atacante do Fortaleza estava também na linha de visão do Hugo, né, que ainda resvalou a mão na bola ainda, mas não foi suficiente para tirar a bola, né, fazer uma defesa mais concreta naquele lance, e ali o Flamengo perde no finalzinho, tá certo? Mas assim, pontuar esses erros aí, erro individual, tá certo? Erro individual, se perde jogo, se perde campeonato, entendeu? A gente tem que ver como um erro aí realmente individual do Pedro, de ter perdido uma penalidade muito importante no momento do jogo, e também um erro também de peso aí do Arão, que, meus amigos, vive assim do céu ao inferno, né? Fica nesse, do céu ao inferno. Um dia o jogador ele brilha, outro dia o jogador ele tá com o brilho apagado, né? A gente vê, meus amigos, que o Flamengo é isso. Agora tem pessoas que assimilam isso fácil, né? Perdeu, caiu, levanta a poeira, bate a poeira e dá a volta por cima, né? O Flamengo tem que levantar a cabeça, meus amigos. O Flamengo tem que levantar a cabeça, tem que virar a chave, porque o próximo jogo, meus amigos, é contra o Bragantino, e é lá em Bragança Paulista, tá certo? Na quarta-feira, o Flamengo vai para esse jogo aí, meus amigos, sem o Jorge Arrascaeta, que está na seleção brasileira, está na seleção uruguaia, tá sem o Bruno Henrique, o Pablo e o Davi Luiz, que estão pendurados aí com o cartão amarelo e estão cumprindo suspensão automática, tá certo? Aí, meu irmão, tem uma notícia boa aí nessa história, que Gabigol está à disposição, tá certo, para o próximo jogo. Mas a notícia aqui do Gabigol, que esteve ontem num camarote, ontem no estádio do Maracanã, e lá estava um dirigente do Flamengo, a qual não foi revelado, mas a torcida que estava lá identificou o dirigente e não teve aí nenhum nem dois pensamentos, né? De imediato a torcida começou a xingar esse dirigente, e a notícia trazida pelo Mauro Santana é que o Guilherme Flazueiro, que o Gabigol, vendo aí os xingamentos aí com esse dirigente, ele quis comer partido, e uma parte de outros torcedores que estavam em outros camarotes comeram partido também desse dirigente, e começou aquele cabo de guerra dentro do estádio. E, meus amigos, a notícia lamentável é que houve, né, além desses xingamentos e dessa confusão no camarote que estava presente o Gabigol, houve também pancadaria, meus amigos, na arquibancada no Maracanã, no setor norte, entre a raça, né, e a torcida jovem. Simplesmente, meus amigos, pelo posicionamento de arquibancada, né? Você vê que futebol, meus amigos, tem o lado podre do futebol aí, que realmente toda vida fica querendo reinar, né? Toda vida fica querendo aí se inflamar, e não pode deixar com que o mal ele venha prevalecer sobre o bem, né? E realmente, meus amigos, eu vejo que isso não é benéfico ao futebol e nem para aqueles que estão no estádio, né? E no meio dessa confusão toda, meus amigos, o Flamengo teve que utilizar a equipe de seguranças, também o consórcio Maracanã
com a equipe de segurança da Sunset, né, foi utilizado também, e fora também que o batalhão especial de policiamento em estádios também foi utilizado para apaziguar a confusão, apaziguar aí esse tumulto que foi gerado ontem no Maracanã. Tá sendo muito triste, lamentável, meus amigos, acontecer ainda essas coisas dentro do futebol, né? Muito triste mesmo, tá certo? E amanhã, meus amigos, terça-feira será o sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo está aí por saber, né, quem é o seu adversário. Enquanto isso, tem essa reunião, né, que o Rodolfo Landim vai fazer, uma reunião emergencial aí, não sei o que é que pode se dar. Pode aí ser realmente definido o futuro do Paulo Souza, e o Flamengo, enquanto isso, está no Campeonato Brasileiro em 11º com 12 pontos, tendo aí como líder o Corinthians, né, com 18 pontos, segundo colocado o Palmeiras com 16 e o Atlético Mineiro em terceiro colocado com 16 pontos, né? No mais é isso, meus amigos. A gente vê que teve outras questões também, a questão do Diego Alves, né? Que estava ali, vamos dizer, à disposição, estava na lista de relacionados, mas momentos antes do jogo sequer esteve no banco de reservas, né? E o jogador foi aí informado, né? Diz aí a notícias trazida pelo Mauro Santana que o jogador ele foi informado só quando saiu a lista, né, dos escalados para o jogo, né? Não sei se é verídica, né? Realmente, se o jogador foi informado somente através da lista de convocados aí para o jogo, e o jogador consequentemente trocou de roupa, foi para o camarote também ver a partida. Tudo isso, meus amigos, é Flamengo. Isso aqui é Flamengo. Flamengo é isso, é notícia, assim, tumultuoso, e nós, como torcedores, estamos aqui somente para comentar sobre tudo que rola e que acontece lá no clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? No mais é isso, meus amigos, vamos levantar a cabeça, vamos virar a chave. Caiu, levanta a poeira e dá a volta por cima. Isso aqui é Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.